Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de apêndice que eu havia dito para vocês na aula de cinética, ordens de reação, parte 2, que ficou faltando de como resolver aquelas integrais. Então vamos lá. Para uma reação envolvendo dois reagentes e de primeira ordem para cada reagente, nós chegamos nessa expressão. Agora vamos ver como resolver essa integral. Existe um método no cálculo para se resolver integrais quando estamos trabalhando com integrais fracionárias, que nem esse caso. Nesse caso, nós fazemos o seguinte. Nós precisamos dividir essa fração em duas para ficar mais fácil para resolver. Então vamos lá. Mas quando eu divido essa fração em duas, eu preciso colocar dois coeficientes aqui no numerador, que na hora que eu fizer o MMC e multiplicar e somar, esses dois vai dar 1. Então, daqui nós temos que... Agora vamos abrir essa expressão. Agora, o que vamos fazer? Agora nós vamos juntar os fatores que possuem x e os fatores sem x. Agora, vamos comparar essa expressão com a nossa primeira expressão. Veja que temos o mesmo denominador e, eventualmente, o numerador é igual a da outra expressão. Mas para que esse numerador seja igual ao da outra expressão, nós precisamos comparar ambos os numeradores. Por exemplo, aqui nós temos menos alfa menos beta multiplicando x. E lá, o que temos multiplicando x? Na verdade, o que temos multiplicando x aqui é o zero. Então, aqui temos menos alfa menos beta e lá temos zero. E desse lado, temos beta vezes concentração de A inicial mais alfa vezes concentração de B inicial. Comparando as duas expressões, nós vamos montar um sistema. O sistema é, como havíamos comparado, o menos alfa menos beta é igual a zero, fazendo a comparação, e a outra expressão é igual a 1. Agora vamos resolver esse sistema. E chegamos nessa expressão, na qual beta é 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B. Substituindo beta em alfa, nós temos que alfa é menos esse valor, ou seja, alfa é o contrário, é 1 sobre concentração de B inicial menos concentração de A inicial. Vamos substituir agora esses dois valores na nossa expressão lá em cima. Fazendo as mudanças de sinais corretas, nós chegamos nessa expressão. Veja que agora ficou muito mais fácil para a gente resolver a integral. Agora vamos substituir esses valores aqui na nossa expressão. Podemos substituir esses dois valores aqui no primeiro termo dessa expressão. Para facilitar, eu vou colocar o 1 sobre concentração inicial de B menos concentração inicial de A em evidência. Então, nós ficamos chegando nessa expressão. Algumas observações a serem feitas. Primeiramente, o porquê que nós fizemos isso? Se nós voltarmos na nossa primeira equação, que é a equação de velocidade para a reação, nós vamos ter uma equação com duas variáveis. Só que são duas variáveis completamente independentes. Para uma equação de primeiro grau, nós temos lá y igual a x mais b. X depende de y e y depende de b. Nesse caso, as nossas variáveis, concentração de A e concentração de B, elas não dependem uma da outra. Por isso, é mais difícil de se resolver. E por que nós fazemos isso? Por que nós
definimos a concentração de A dessa maneira e a concentração de B dessa maneira. Por quê? Assim, nós saímos de duas variáveis independentes para uma única variável, que é x. Ou seja, o que era uma variável concentração de A virou a concentração inicial, que é uma constante, menos uma variável. Ou seja, nós saímos de uma equação com duas variáveis independentes e chegamos em uma equação com uma única variável. Então vamos lá acabar de resolver. Agora eu vou poder integrar essa expressão. No caso, eu vou integrar, como isso aqui é uma constante, eu vou integrar isso aqui separado e isso aqui separado. O tempo vai seguir o mesmo procedimento das outras ordens de reações. Eu vou integrar de 0 até t. Agora vamos rearranjar essa expressão. E essa é a expressão final na qual chegamos lá na aula de ordem de reação, parte 2. Como eu havia dito, não é uma expressão trivial de se integrar. Precisa de um manejamento matemático em cima dela. Galera, o segundo mecanismo que eu fiquei devendo a vocês é o mecanismo na qual há o equilíbrio químico, na qual nós temos um reagente A em equilíbrio químico com produto B ou reagente B, dependendo de que lado você olha. No caso aqui temos um reagente A dando um produto B através de uma constante K1 e temos um produto B dando um reagente A através de uma constante K2. Como eu havia mostrado na aula para vocês, essa é a equação de velocidade que explica a decomposição do reagente A e essa é a equação de velocidade que explica também, no caso, a formação de A, mas através do reagente B. No caso, o produto B e o reagente B aqui. A equação para a decomposição de A total é essa. No caso, seria a somatória das duas. Vamos ver então como resolver esse tipo de problema. Primeiramente, antes de mais nada, precisamos definir o que acontece no equilíbrio. No equilíbrio, nós sabemos que a quantidade de A que reage para formar B é igual à quantidade de B que reage para formar A. Ou seja, no equilíbrio, nós temos um valor que eu vou chamar de XE, que se decompõe de A para formar B, e um valor de XE, que é a concentração de B. Então, no equilíbrio, eu posso dizer que, aliás, no inicial, eu sei que eu tenho uma concentração de A inicial. Aqui eu estou considerando T igual a 0, na qual ainda não formou nada de B. Eu apenas coloquei o reagente A. Então, nesse caso, quando eu coloco o reagente A, no T igual a 0 eu só vou ter A. Depois, no equilíbrio, o que vai acontecer? O meu reagente A vai ter diminuído a concentração, porque um valor XE vai ter reagido para formar um B, e a minha concentração de B vai ser XE. Note que esse XE é constante para essa reação, porque no equilíbrio esse número vai ser fixo, a não ser, é claro, que você altere a reação, mas estamos considerando aqui que não há alteração, eu simplesmente coloco o reagente A e deixo ele reagir. Então vamos lá. Substituindo esses valores na nossa equação global aqui, nós vamos ter... Agora, rearranjando essa expressão e isolando o K2, nós vamos ter essa expressão para K2. Agora, vamos analisar o que acontece no nosso equilíbrio quando se passa um certo tempo T. Por exemplo, eu coloquei o reagente A, ele começou a formar B, mas eu não deixei chegar no equilíbrio. Passou metade ou um terço do tempo, por exemplo. Então, inicialmente, eu só tinha A, porque foi o que eu coloquei. Depois de um tempo T, um certo valor que eu vou chamar de X reagiu de A para formar B. Então, vamos ter isso. E agora, voltando lá para a nossa equação inicial de decomposição de A, quando nós substituímos esses valores lá
para indicar que houve uma mudança, nós vamos ter que mudar a variação de A, porque não vamos estar mais trabalhando com a variável A, mas sim com a variável x. No caso, como eu já havia dito na aula de cinética química, parte 2, ordem de reação, quando trabalhamos com a decomposição de A, o sinal aqui, nesse caso, é negativo, porque a variação é decrescente, certo? Porque o A está reagindo para formar B. Mas no caso do X, estamos trabalhando, na verdade, o que é o X? O X é a concentração de B. Então o sinal vai ser contrário. O sinal vai ser positivo. Por quê? Porque você está formando. Então, se mudarmos o sinal aqui, vamos ter... Eu posso escolher mudar esses dois sinais ou mudar o sinal desse lado, tanto faz. Eu vou mudar o sinal desse. Então, essa expressão derivada da concentração de A por dt vai ser dx por dt, porque eu estou trabalhando com a variável x. E eu vou mudar o sinal porque x agora, com o passar do tempo, está aumentando ao invés de diminuir. E aí, pessoal, aqui o que seria para ser o K2, eu substituo pelo valor que nós encontramos. Agora, reorganizando essa expressão, nós vamos chegar numa expressão mais parecida com essa. Agora, podemos cancelar os termos e, novamente, rearranjando essa expressão, nós vamos ficar... E integrando essa expressão, nós temos que é a equação que eu havia apresentado para vocês na aula de cinética química de ordem de reação, parte 2.